Boa noite a todos. Eu declaro aberta a 26ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. A primeira coisa é a aprovação da ata da 19ª sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2025. Algum comentário, por favor? Se não, considero aprovada. Comunicação dos acadêmicos. Alguém gostaria de falar? Acadêmica Fernanda Moll. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a confiança da nossa presidente e da diretoria para que eu fosse representar a academia na segunda-feira, onde foi homologada a nova diretriz curricular dos cursos de medicina. Então, acho que foi uma reunião na segunda tarde, com a presença do ministro da Educação, ministro da Saúde. Foi apresentada a diretriz pela que preside essa comissão, né, que é uma comissão integrada, a doutora Ludmila Jar, e a Academia Nacional de Medicina foi a instituição fora do Ministério que esteve presente, né, e dando reporte a essa homologação. Então, obrigada pela confiança e espero ter feito de maneira adequada, né, fazendo juiz a essa casa. Obrigada. A academia agradece e eu ouvi os melhores comentários a respeito da sua intervenção, sem nenhum problema. Alguém mais? Bom, neste caso, eu gostaria, antes de compor a mesa, de dizer que amanhã, entre 9 e 11 horas, nós teremos a reunião final antes da COP30, que é sobre a Global Coalition of Academies of Medicine for COP30 Climate and Health Action. E a boa notícia é que, obviamente, a Academia Nacional de Medicina e a Academia Americana de Medicina são as academias que estão convidando, e nós tivemos até agora a adesão das seguintes academias. E aí eu só vou colocar os países para vocês, porque eu acho que é importante. Nós tivemos a adesão da Academia de Costa Rica, Austrália, Índia, obviamente Brasil, Colômbia, México, Chile, Uruguai, África do Sul, Estados Unidos, claro, Alemanha, Holanda, China, Filipinas, Reino Unido, Indonésia, Suécia, Nigéria, Peru, Nova Zelândia, Espanha, Singapura e Canadá. A gente espera que algumas outras ainda se juntem, mas ainda nós não tivemos esse acordo final. A ideia é que nós vamos ter uma reunião, então, amanhã remota, a respeito do documento que a gente gostaria de enviar para a COP30 e vamos decidir também quem vai e quem não vai para a COP30. Eu tive o prazer de ter o nosso secretário-geral, Omar da Rosa Santos, oferecer uma hospedagem que eu poderia ficar na casa de uma amiga dele, que é dermatologista, que mora em Belém do Pará. Mas a situação, sobre o ponto de vista de hospedagem, está muito difícil. Então, eu não sei se nós iremos como delegação. Se houver a delegação dos presidentes, eu certamente irei. Se não houver a delegação dos presidentes e houver melhor uma comunicação online, eu já soube que os dias 12 e 13 de novembro são dedicados à saúde. Então, se houver a possibilidade de ir com outros presidentes, eu irei. Se não, nós vamos fazer uma apresentação online e nos preparar para a próxima COP, que será na Austrália o ano que vem. Então, na Austrália, o ano que vem, muito provavelmente, os presidentes estarão presentes. Mas aqui, devido às dificuldades de acomodação, as pessoas estão muito reticentes.
Então, eu gostaria de chamar para tomar lugar à mesa o nosso eterno presidente Pietro Novellino, por favor. A deputada Soraya Santos, a conselheira Dayana Lira, a nossa secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, por favor, o acadêmico Messias e o acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho, por favor. Então, nós vamos começar a segunda parte do nosso simpósio, que é violência na gestação, parto e puerpério. E nós vamos ouvir inicialmente a apresentação do problema feita pelo acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho. Por favor. Senhora presidente, senhor presidente, demais autoridades que compõem a mesa, inicialmente agradeço a escolha do meu nome para a organização desse simpósio. E o tema sugerido inicialmente era violência obstétrica, que eu preferi substituir por violência na gestação, parto e puerpério, assunto da maior importância que tanto no nosso Rezende Obstetrícia como no carinhosamente apelidado de Rezendinho, o livro destinado aos estudantes de medicina, ambos livros contemplam essa importante situação. Violência entre parceiros íntimos durante gestação e maus tratos no parto, violência na gestação, parto e puerpério, maus tratos no parto. O que é a violência perpetrada pelo parceiro íntimo? É uma questão de saúde pública e de direitos humanos, segundo a OMS, conhecida como violência doméstica, em inglês, Intimate Partner Violence. Envolve violência física, psicológica e sexual. Pode ocorrer entre pessoas que mantêm ou mantiveram um relacionamento íntimo, sejam heterossexuais ou homoafetivos, casados, separados, divorciados ou em união civil estável. 30% das mulheres com 15 anos ou mais vivenciaram violência perpetrada por parceiro íntimo, física, ao longo da vida. Esse é o cenário de magnitude da violência por parceiro íntimo no mundo, com índices variando bastante, mas não inferiores a 20%. E, durante a gestação, parto e pós-parto, a magnitude varia entre 0,9% e 32%, sendo maior em países africanos e latino-americanos. No Brasil, estudos específicos mostram prevalências entre 34% física, chegando até 80%, aí abrangendo outras formas de violência. No puerpério, a prevalência de violência psicológica de 41%, física de 10% e sexual de 3%. Entre os fatores de risco, a idade jovem, a baixa escolaridade, o uso de substâncias e o histórico de violência. A violência por parceiro íntimo durante a gestação e pós-parto é multicausal. Envolve fatores individuais, relacionais, contextuais, culturais e sociais. Nesse modelo ecológico para a compreensão da etiologia da violência, é importante salientar
que no ciclo gravídico puerperal, fatores de risco incluem violência anterior à gravidez e o não planejamento da gestação. As consequências imediatas: ganho de peso inadequado, lesões físicas, risco de morte materna. De médio e longo prazo, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, uso de substâncias. E consequências para a criança: perda gestacional, baixo peso ao nascer, problemas de saúde mental. Nesse fluxograma, nós temos que a violência entre parceiros íntimos tem desfechos pré-natais e pós-natais. Aqui as repercussões para a saúde da mulher, repercussões letais e não letais. Mortalidade materna, feminicídio e suicídio. E das não letais, problemas físicos, psicológicos, comportamentais e de saúde sexual e reprodutiva. Isso se repete também nos desfechos pós-natais. Na saúde do concepto, entre os desfechos pré-natais letais, o aborto e a morte fetal, e dos não letais, restrição de crescimento intrauterino, distúrbios cognitivos. No pós-natal, mortalidade infantil, neonatal e pós-natal, e nos não letais, baixo peso ao nascimento, prematuridade, bebês pequenos para a idade gestacional e desmame precoce. A prevalência certamente ultrapassa a estimativa de problemas que são comumente avaliados no pré-natal. Se nós perguntarmos qual é a taxa de pré-eclâmpsia, certamente haverá números confiáveis. O mesmo não se pode dizer para violência pelo parceiro íntimo na gestação. O rastreio é controverso e a OMS recomenda o rastreamento em determinados contextos e os profissionais de saúde estão em posições privilegiadas para ajudar na detecção precoce. Entremos na terminologia violência obstétrica, que, por definição, envolve as ações ou omissões que causam dor, dano ou sofrimento desnecessário durante pré-natal, parto ou puerpério, sem consentimento explícito da mulher. Como exemplo, os abusos verbais, os procedimentos sem consentimento, a negação de analgesia, o impedimento da presença do acompanhante, a falta de privacidade, a violência psicológica, cesariana ou episiotomia sem consentimento, uso de ocitocina sem indicação médica, manobra de Christeller, proibição de alimentação e hidratação e a restrição de movimentação. Historicamente, a obstetrícia se desenvolveu num contexto médico-intervencionista centrado no médico, com práticas cirúrgicas normatizadas. Com o passar do tempo, a medicina vem evoluindo, com base nos princípios da bioética, revisando práticas históricas sem respaldo em evidências científicas. E o impacto disso é que a violência obstétrica causa perda de autonomia e impacta negativamente na qualidade de vida das mulheres. Sem lhes cansar, eis aqui uma tipologia dos maus-tratos durante o parto. Essa tabela faz parte dos nossos livros. Abuso físico envolvendo uso de força ou restrição física, abuso sexual, abuso verbal, que envolve linguagem áspera, ameaças e acusações, estigma e discriminação, discriminação baseada em características sociodemográficas, nas condições médicas, falha em atender aos padrões profissionais de atendimento, falta de consentimento informado e confidencialidade, procedimentos e exames físicos, exames dolorosos, recusa em aliviar a dor dessas parturientes, negligência e abandono
Na má relação entre mulheres e profissionais estão a comunicação inefetiva, a falta de suporte e a perda de autonomia. E nas condições e restrições do sistema de saúde, a falta de recursos, a falta de políticas e a cultura das unidades de saúde. De maneira que a magnitude da violência obstétrica é assustadora. Num estudo da OMS, entre 2016 e 2018, em 4 países africanos, encontrou que a taxa foi de 41,6% nas mulheres que sofreram abusos físicos ou verbais, estigma ou discriminação. No Brasil, uma pesquisa Nascer no Brasil estimou uma prevalência de violência física, verbal ou psicológica durante o parto em 6%. 44% das mulheres relataram pelo menos um dos seguintes indicadores: violência física ou psicológica, tratamento desrespeitoso, falta de informação, privacidade, comunicação com a equipe de saúde, impossibilidade de fazer perguntas e perda de autonomia. Mulheres pretas, pobres e pertencentes a grupos vulneráveis são mais frequentemente acometidas pela violência obstétrica. E as consequências são nefastas. A violência obstétrica pode aumentar os sintomas depressivos, diminuir o uso dos serviços de saúde no puerpério, afetando negativamente a saúde mental das mulheres e dos recém-nascidos. A OMS recomenda como medida preventiva maior apoio dos governos, programas de melhoria da qualidade dos cuidados de saúde materna, ênfase nos direitos das mulheres e envolvimento de todos os interessados para eliminar o desrespeito e os maus tratos. Esse cuidado materno respeitoso parece fundamental. Promover o cuidado materno respeitoso é essencial para melhorar a experiência das mulheres no parto. Quando uma mulher se sente apoiada, respeitada e apta a participar do processo de decisão com seus cuidadores, ela tem maior probabilidade de ter uma experiência positiva no parto. E esses são os 12 domínios que a OMS identificou que caracterizam um cuidado materno respeitoso, fundamentais para garantir um atendimento de qualidade humanizado. Estar livre dos danos e maus tratos, manter privacidade e confidencialidade, preservar a dignidade da mulher, prover informação prospectivamente, buscar consentimento informado, garantir acesso à família e suporte da comunidade, melhorar a qualidade do ambiente físico e de recursos, prover cuidado materno equitativo, comunicar-se com linguagem afetiva, respeitar escolhas das mulheres que as fortaleçam para dar à luz, disponibilizar recursos humanos motivados e competentes, prover cuidado efetivo e eficiente e promover continuidade do cuidado. Eram essas, então, as minhas considerações sobre o problema que, felizmente, foi lembrado aqui nessa sessão da nossa Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Gostaria agora de abrir o debate e com a participação, inicialmente, da nossa secretária de Estado, Cláudia Mello. Por favor. Alô? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao convite da nossa presidente, Eliette, nosso sempre presidente, professor Novelino, nosso deputado. Muito obrigada, professor Rezende. E, primeiro, saudar e agradecer aos livros, sempre. É um livro que estudei, tenho 37 anos de formada, estudei nesse livro, acho que esse livro é um exemplo para todos nós e para sempre. Esse, como o senhor falou, professor, é um tema não novo, é um tema já muito antigo, mas que a gente tem hoje em dia mais dados que tínhamos antigamente, creio eu. Quando você tem uma percepção e não um dado numérico, a coisa fica mais subjetiva de você conseguir ter um debate real.
Nesse sentido, a gente entende o quanto esse é um real problema de saúde pública, não é um problema apenas de uma violência específica, né? A gente tem aí um conjunto de pessoas, com o binômio mãe-bebê, que é afetado durante essa violência, uma violência que ela vem desde a família, desde sempre, desde o parto, desde o pré-parto, é uma violência sexual, psicológica, obstétrica, mas, apesar desse número grande, a gente entende que ainda é um número muito maior, temos um forte problema de subnotificação de dados. A gente continua tendo um número que não é real, o medo, o receio de notificação. A gente tem um exemplo muito importante que criamos algumas estratégias como a gente enfrentar isso, basicamente. A primeira coisa é a escuta correta, é a humanização nas maternidades, a humanização de crescimento de educação. Temos alguns comitês que estão participando mais fortemente, o Comitê de Morte Materna estava um pouco fora de prazo, hoje em dia estamos todos muito bem nomeados. A gente tem um crescimento de escuta da mulher, do bebê em relação também a essa parte, mas temos, acima de tudo, uma expansão de uma rede de escuta. Um exemplo nosso que temos é uma sala multivioleta que nós instalamos na maternidade da mulher em São João do Meriti, em Ana de Stuart, onde a sala multivioleta ela recebe a mãe numa sala de escuta, uma sala que ela automaticamente está ligada também a um projeto da deputada Soraya, que é o antes que aconteça. A pessoa chega ali, não seja cedo na gestante, durante a gestação ou até depois do parto, e a grande maioria das vezes, a gente vai dizer que hoje em dia, durante esse ano foi 100%, ela nunca quer ir à delegacia. Ela não quer notificar, ela quer ser acolhida, ela quer falar, ela quer ser escutada, ela quer ser tratada, mas a ida até essa unidade policial, que a gente disponibiliza para a pessoa ir lá buscá-la, levar até lá, ela nunca vai. Então, a gente acha que a violência ainda é muito difícil de ser encarada por conta desse ambiente de vulnerabilidade que essas mães, que essas mulheres vivem. Não é só uma violência durante a violência obstétrica, é uma violência muito da mulher como um todo. A violência que a gente enfrenta, que a gente vê na maternidade, a mulher preta, a mulher 20 a 29 anos de idade, e a mulher com pouca classe social é que mais morre também. Então, a gente tem uma violência para a mulher como um todo, onde a gente tem ações perpetuadas de educação, humanização, nos comitês, mas a gente tem um trabalho muito conjunto também com a assistência social, com a segurança pública, a justiça e o movimento de mulheres. É uma ação muito transversal hoje em dia. A Patrulha Maria da Penha, que é do governo do Estado, também a gente tem uma forte potência em relação à busca dessas mulheres. Então, ela atende uma mulher como um todo, e não apenas no momento de violência. Falando da violência obstétrica especificamente, como o doutor Rezende falou, a gente teve um relatório muito recente, que é o Nascer 2, onde essa pesquisa mostrou para a gente, trouxe um número para poder falar um número que foi citado lá, 65,3% das mulheres citam violência obstétrica. Dentre elas, o abuso físico, o abuso psicológico, atos de negligência, o estigma e discriminação, e pelo menos o toque vaginal inadequado e não consentido. Eu fui também uma já acadêmica e já parte formada com a parte obstétrica, a gente tinha um hábito de ter o EPIS como sendo uma rotina, não era essa dificuldade hoje em dia, e tudo uma violência que foi ao longo do tempo, não sendo evidenciada, que a gente vê hoje, em 2025, que 46% desse toque vaginal ainda é inadequado. Mas nesse mesmo documento, eles formalizam que houve um ambiente também de melhorias, com acompanhamento ao parto, a episiotomia diminuiu muito em relação ao que foi feito no estudo anterior, a gente teve uma melhoria também de acesso de catéter, e a gente entende que, neste mesmo relatório, elas, citado pelas mulheres, o grande categoria profissional que faz esse abuso é a enfermagem. Ele fala fortemente que, de categoria profissional da enfermagem, 45% com abuso físico, contra o médico 21%, e, de um modo geral, durante o pré-parto, é que é o grande movimento. Então, a gente tem aí um dado desse Nascer 2, como o doutor Rezende falou, que podem ser mais detalhados em relação ao como essa mulher se sente naquele momento. Então, acho que a gente tem que continuar essa busca de educação, de muita escuta com essas mulheres. A gente tem, na Secretaria de Saúde, algumas áreas também trabalhando com a parte de formação. Temos um comitê de morte, um comitê de parto seguro, que lida com a segurança do paciente, ligado diretamente às maternidades. E nesse comitê, a gente criou um checklist de parto seguro, que é usado em toda a maternidade. Existe uma publicação do governador de uma utilização em todas as maternidades do Estado do Rio de Janeiro, e é um checklist que diminui, que é uma tradução da OMS, em que diminui muito esse acesso inicial para esse parto ser um parto seguro e respeitoso. E a gente tem outras ações estruturais, a gente faz
uma roda de conversa permanente, ações com os municípios, há um matriciamento com o Saúde da Mulher, a nossa atenção primária, com todos os municípios, com ações locais, com os comitês, para justamente ter maior amplidão de escuta, de humanização e de educação a essas equipes. Porque o principal movimento que a gente escuta também na maternidade em si é a falta de escuta da mulher. Mas para ter essa escuta, tem que aculturar o nosso próprio profissional. E agora, como mensagem final, a gente tem agora, em novembro, eu queria citar que a gente vai lançar o Plano Estadual de Combate à Violência do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai lançar com conteúdo justamente que fala, consolida compromisso do Estado com a vida, com respeito, com a dignidade. Então, a gente pode depois enviar para a senhora esse plano estadual, que vai ser lançado em novembro, para a gente poder também discutir e trazer para conhecimento da academia, que é um plano estadual que vai ser direcionado a todo o Estado, mas com muita contribuição dos municípios que formalizaram esse plano, junto do doutor Antônio Braga, que foi o condutor desse plano aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer mais uma vez por poder estar aqui, falar um pouquinho das nossas ações e fortalecer, que é um ato nosso, do Estado de Janeiro, do governo do Estado, enfrentar esse problema de saúde pública que é muito grave, que a gente quer estar unido com a academia, com a saúde, com a sociedade civil, com o legislativo, para poder ter uma ação transversal, que é o que a gente precisa nesse momento. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar por que que existe tanta resistência, por exemplo, em fazer o aborto em mulheres que têm direito legal a isso e que muitas vezes esse direito é negado. Ela tem e a mulher tem muita dificuldade de conseguir isso. O aborto legal é um ponto realmente delicado, porque a lei a gente está aqui para cumprir, mas, geralmente, o que acontece às vezes com relação à decisão legal, ela chega um pouco atrasada demais e ela vai para um comitê e ela, às vezes, fica com toda... Inclusive, vai haver agora uma reunião junto com a Fiocruz, com outros entes, para poder organizar essa linha de cuidado e definir. Houve uma reunião recente, que o Antônio Braga também coordenou, em que vai ser feita uma linha específica de onde serão as maternidades. Alguns locais, os médicos citam que não tem esse treinamento, há diversos momentos e pontos importantes que estão sendo coordenados para poder ter pontos de referência a partir do próximo esse ano ainda, a gente deve ter já essa definição, onde serão os pontos de referência oficiais, treinamento para todas as maternidades acontecerem. É um ponto delicado que a gente está enfrentando também na Secretaria Estadual de Saúde. Deputada Soraya Santos e Daiana, gostaria de complementar alguma coisa, por favor? Muito rapidamente, apenas pela belíssima exposição do nosso palestrante, o acadêmico Jorge Ponte Rezende Filho, dizer que realmente essa questão da violência que ele disse, iniciou dizendo o nome do tema da palestra, violência obstétrica, depois a nossa querida deputada Soraya também vai falar disso, mas dizer que a gente parte dessa questão relacionada à violência obstétrica também, isso também vai parar no judiciário, como tudo, aqui, de certa forma, no Brasil. Então, vejam vocês que a violência obstétrica, ou ações que antes a gente chamava de erro médico, as ações judiciais relacionadas ao que antes a gente chamava erro médico, que por uma solicitação, exatamente das academias de medicina, o CNJ recentemente alterou e reclassificou esses processos, ao invés de usar o termo erro médico, passou a utilizar o termo danos por prestações de serviços de saúde, exatamente porque nem sempre, vamos dizer assim, o dano causado por aquele serviço de saúde era em razão de um ato de um médico, mas muitas vezes enfermeiro, o próprio sistema hospitalar e diversas situações. Aí, então, a partir agora, mais recentemente, a gente fez essa alteração e tudo passou a ser classificado como dano material ou dano moral, em razão de prestações de serviços de saúde. Historicamente, até 2 anos atrás, a violência ou os danos em razão de prestação de serviços obstétricos era o maior índice de judicialização. A obstetrícia era o assunto de dano judicializado com maior índice. Isso, ultimamente, já está sendo alterado. Não porque reduziu o número de violações obstétricas,
mas porque hoje o maior índice é a parte de procedimentos, inclusive mais cedo falávamos cirurgias estéticas e depois cirurgias ortopédicas, mas se a gente for ver comparativamente aos anos anteriores, a gente tem um índice muito alto de judicialização, ainda relacionada a danos obstétricos, porque hoje também se tem uma maior conscientização do reconhecimento de quando você tem uma violência que muitas vezes não é, como a gente viu, não necessariamente uma violência física, mas uma violência psicológica, uma violência, não é, que tem um impacto não apenas no ato do parto, não é, no momento do parto em si, mas sim de todo o processo, desde a gestação até posteriormente no puerpério. Então, esse é um tema em que a gente no CNJ tem começado também a estimular a discussão entre os magistrados. Por quê? Porque são ações complexas, difíceis da gente conseguir identificar e conseguir provar, não é, por situações concretas, esses danos. Quando envolve realizações de perícias, também são situações complexas, porque as mulheres, imaginem vocês, numa situação de um dano material, a mulher, depois de ter nenê, depois de ter filho, toda a situação do puerpério, ainda ter que ir trazer e discutir isso judicialmente, também traz por si uma violência psicológica no ato como esse. Então, são ações extremamente complexas que atuam no âmbito do Poder Judiciário, mas a gente está induzindo e trazendo essa discussão hoje para a magistratura, que a gente entende que isso é relevante também, para a gente ter essa consciência, porque também é muito importante, inclusive a gente tem dito, para tratar desses julgamentos sob o olhar da nossa política de julgamento de perspectiva de gênero, não é? Quando a gente está diante dessas situações de violências obstétricas, não é? Os magistrados, no momento de analisar o processo, também adotar o protocolo de perspectiva de gênero, porque muitas vezes é impossível uma prova além da própria palavra da mulher que se sentiu violentada. Então, a gente está trazendo essa discussão, inclusive até falei com a Soraya um tempo atrás, né, Soraya? Ano passado, o CNJ, a gente tem um prêmio Justiça e Saúde, em que a gente premia ações, programas e políticas relacionadas à área da saúde, não apenas do sistema de justiça, mas da sociedade civil em geral. E ano passado, uma das premiadas foi exatamente uma cartilha, um guia tratando da violência obstétrica lá do Ministério Público do Estado do Amapá, em que a gente trabalhou e divulgou essa cartilha a nível nacional para a gente trazer também essa conscientização. Então, era isso que eu queria trazer. Eu vou falar para a nossa presidente. Por favor, Soraya. Mais uma vez, agradecer, Eliette, a apresentação de um tema tão sensível, há muito tempo discutido e não resolvido. Porque quando um problema é apontado, nós temos o dever de buscar uma solução. Diferente da justiça, que age sob provocação, o parlamento age sob demanda, e esse é um assunto que nos é demandado dia após dia. E diante da nossa demanda, independente da posição médica acadêmica, Jorge, eu quero parabenizá-lo pela apresentação, eu destaco já de imediato na sua fala, na página onde você fala de cuidado materno respeitoso, item 9, você destaca ali, a mulher tem que estar cuidada, apoiada para estar apta a seu poder de decisão. E eu quero deixar registrado aqui na minha linha de pensamento que a primeira violência que a gente vê de uma mulher gestante é justamente ela não estar apta a seu poder de decisão. Essa mulher não sabe quais são as vantagens de um parto normal, quais são as desvantagens, quais são as intercorrências. Essa mulher não sabe o que faz uma cesariana, quais são as suas vantagens, quais são as suas intercorrências. Essa mulher não está apta a tomar essa decisão. Quando nós começamos a discutir esse tema, me incomodava muito, e eu fico feliz que houve uma mudança temática, embora eu também ainda, no nosso relatório, a gente vai ter uma outra modificação que você traz, violência na gestação, parto e puerpério. Eu entendo que nós temos que tratar esse tema como direito da mulher gestante. Nós temos que conhecer nossos direitos.
A partir dos direitos, aquilo que não é entregue significa uma violência, uma lesão, que pode ser, dentro do campo criminal, negligência, imperícia e imprudência, pode ser uma violência institucional, que também está tipificada, ou pode ser violências por uma ausência de cumprimento de protocolo. Esse foi o motivo que levou o parlamento a criar uma comissão específica para tratar desse tema. Espero que até o final do ano a gente vote um relatório, um projeto de lei para dar um norte a tudo isso. Nós temos que garantir o direito da mulher gestante. Vejam, agora há pouco nós estávamos falando das sinapses cerebrais, falando da primeira infância. Só tem 7 anos que esse país mudou uma legislação que tirou a algema dos pés de uma mulher apenada na hora do parto. Nós estamos falando de neurociência, Fernanda. Nós estamos falando dos impactos, como é que nós estamos recebendo as crianças que têm a sua mãe com algema no pé. Então, nesse relatório, a gente quer deixar muito claro que a primeira violência que uma mulher recebe é a ausência de informação. Tem que estar lá aprovado até o 5º mês, por exemplo, de gravidez, assegurar essa mulher uma palestra mostrando tudo isso. E se não há risco de nascimento, é ela que tem que decidir. Eu sou completamente contrária a alguém dizer A, B ou C, o Brasil tem que baixar a taxa de cesariana, mas em cima de quem? Do pobre. Porque senti falta, Jorge, dentro daqueles critérios, saber o percentual sobre o recorte econômico. É muito claro para mim no parlamento, e eu falo isso com muita segurança pela demanda que recebo, que só quem escolhe nascimento de uma criança é quem tem situação econômica muito alta. Porque a mulher da classe média ela já é induzida a cesariana por força de plano de saúde ou não. E a mulher pobre, ela é fadada a ter parto normal para baixar o indicador que aponta a OMS. Não é a OMS que vai mandar e determinar aqui. Sobre qualquer regra internacional que se sobrepõe à dignidade humana. Eu não posso ter uma mulher que, para baixar a taxa de cirurgias no Brasil cesariana, eu coloque uma mulher 24 horas em trabalho de parto. Eu não posso submeter a essa mulher periférica que não geme. Eu fui atrás, por exemplo, quando eu vi indicador de que uma mulher negra recebia menos anestesia, pasmem, conselheira Daiane, menos anestesia do que as mulheres brancas. E eu achei aquilo um absurdo. Será que é uma questão cultural? Lembrando a época da escravidão, pasmem, não é. É porque ela não expressava a dor, porque ela às vezes só tem aquele médico, aquele hospital, e se ela expressasse a dor, ela poderia não ter oportunidade de ser acolhida novamente, era medo. Era medo. Então, nesse protocolo, para fazer o plano de parto, tem que constar se ela quer, por exemplo, fazer epísio ou não. Ela tem que entender disso. Será que essa ruptura muscular, eu estou falando como advogada e como parlamentar na angústia das pessoas que me demandam. A academia é que precisa tratar disso enquanto médico. Mas eu nunca vejo um caso de crianças com deformações por manobra, porque muitas vezes é a forma com que se chega no hospital. Nem estou dizendo que seja o médico. Pode ter várias coisas. Tiramos o nome obstétrico porque não é um médico. Essa violência ela pode acontecer desde o pré-natal ao puerpério. Nós temos que amparar todo o ciclo. E no momento do parto, nós não vamos falar que é o médico obstetra, nós vamos colocar que é a autoridade em maior grau de estudo que comanda, que pilota aquela aeronave, que pode ser, por exemplo, uma enfermeira de nível superior que hoje tem autorização de realizar partos no Brasil. Então, nós temos que trazer toda essa cadeia que envolve esta mulher para dentro de um único projeto, para que a gente possa se socorrer dos bons exemplos. Então, nós estamos entendendo, e esse é o comentário, e queria provocar a academia, até especialmente você, Jorge, que possa trazer para a gente subsídios para mostrar e demonstrar exatamente o que eu estou falando. Esse item me chamou muita atenção, porque é justamente a angústia das mulheres que chegam até nós. Elas não se sentem aptas a fazer seu plano de parto. Elas não conhecem
todos os protocolos, e elas não têm direito de escolha. Tirando cirurgia ou um parto de alto risco, que é essa decisão médica absoluta, essa mulher tem que ser partícipe para que ela tenha a dignidade da sua escolha. Ela já pode deixar, por exemplo, registrado, Eliette, que ela quer, sim, anestesia. Naquele momento, não precisa de expressão de dor. Ela entendendo o que vai beneficiar, por que não ela escolher? Nós estamos falando de dignidade humana. E aí eu fico relacionando o que nós ouvimos do Messias com o Jorge agora. Ora, qual é o impacto de tudo isso no nascimento de uma criança? Cláudia, eu sei do trabalho que vocês estão fazendo aqui, quero até cumprimentá-la por isso. E isso envolve, que foi outro dado que o Jorge trouxe aqui, porque ele traz, antes da violência do processo obstétrico, né, a violência do parceiro íntimo, que antecede, que a gente trata com outra legislação, mas que influencia, sim, na forma emocional com que ela traz. Mas o que nós estamos discutindo aqui é do momento da gravidez. Eu me lembro que, em 1998, Jaime Lerner foi o primeiro prefeito que eu ouvi falar em maternidade porta fechada. E eu peguei um avião, fui para lá entender o que era maternidade porta fechada. Ele dizia, espera aí, todo mundo sabe que uma criança nasce, em média, 40 semanas. Se eu tenho as mulheres da minha cidade passando pelo pré-natal, e esse é um dos estímulos, eu consigo planejar para qual hospital aquela criança vai ter, aquela mãe vai ter seu filho. Ela não precisa ficar rodando de madrugada de porta em porta para saber onde ela vai nascer, ela pode visitar. Então, é 80-20. 80 previsível, 20 para intercorrência. Se for de alto risco, 60-40. Gente, é criatividade de poder induzir, já que o poder público só pode conjugar dois verbos, induzir ou apoiar, era a indução de uma qualidade de atendimento de forma diferenciada. Eu estou falando de 1998. Então, eu quero registrar práticas incríveis que eu conheci pelo Brasil afora, inclusive no parto de indígenas. Aliás, o Rio de Janeiro tem uma experiência também com indígena que eu nem conhecia, Cláudia, quero fazer esse destaque. Conversava com Braga esses dias sobre o protocolo que foi feito aqui no Rio de Janeiro, mas dizer que a gente precisa tratar do fluxo como um todo, registrando que, ao meu ver, aos olhos daquela que representa a voz de muitas mulheres que não podem falar, com o sentimento de alguém que pôde fazer a sua escolha, porque todos nós que estamos aqui podemos escolher de uma forma ou de outra, é dizer que a primeira violência que eu enxergo na lesão do direito das mulheres gestantes nesse país é não ter claro quais são os prós e os contras de qualquer procedimento, não ter o direito de escolha daquilo que ela quer no momento que seu filho nasce, de uma forma clara, para que a gente esteja alinhada ao que você colocou, cuidado materno respeitoso. Eu fiz questão de registrar isso e eu gostaria, em cima deste tema, recortando essa parte do parceiro, sim, que influencia demais. Sim, influencia demais, mas se a gente tem um recorte sobre dois aspectos econômicos do que a gente está falando e o aspecto que também traz o problema das adolescentes que estão tendo parto precoce, onde a gente já teve, inclusive aqui no Rio de Janeiro, um programa Canguru, que a gente tinha, Daiane, meninas de 11, 12 anos, e eu já vi uma menina pedir chupeta na hora do parto. Chupeta, e o projeto Canguru é para trazer pertencimento, porque era criança parindo crianças, e elas não tinham qualquer maturidade. E um outro fator que a gente procura buscar junto a isso é que de nada adianta a gente votar e garantir como direito o planejamento familiar, porque hoje uma mulher pode ligar suas trompas aos 21 anos, com filho ou sem filho, ela tem o direito, assegurado na lei, de fazer a ligadura das trompas na hora do parto, e a gente encontrar ainda mulheres de pires na mão, com 25 anos, com 5, 6 filhos, implorando dignidade, uma ligadura, e escutar, muitas vezes, em vários hospitais que eu percorro, o médico dizendo, mas você teve filho normal. E a pergunta que eu mando fazer é, e daí? Faça por umbigo.
Outras vezes, a gente encontrar situações que ela acabou de fazer uma cesariana, então ela tem que entrar na eletiva. Isso é um absurdo. Ele tem que abrir uma nova rubrica, um novo item e realizar na hora do parto. Nós temos que romper tudo isso, porque quando você fala numa outra página da gravidez indesejada, que gera uma situação de violência psicológica, essa violência é provocada, sim, pelo não respeito a uma decisão. Por isso que no planejamento de parto vai sair essa opção para ela. Ela já vai informar 60 dias antes, já que ela tem que fazer esse protocolo até o 5º mês de gravidez, se ela também quer ligar as trompas na hora do parto. Isso, para mim, é o respeito a uma mulher que está no seu momento mais sagrado. Acadêmico Jorge Rezende, para responder. Por favor. Fico muito feliz com a sua fala lucidíssima e esse direito da mulher pressupõe a boa informação, que não é sempre oferecida. Essas nossas gestantes, como a senhora disse, no público não conseguem exercer a sua vontade da via alta. E no privado é o contrário. Na saúde suplementar, ouso aqui questionar se tantas eram, de fato, as indicações e o desejo dessas parturientes por uma operação cesariana. É uma discussão dificílima e que, no público, certamente se conseguirá melhorar. Na saúde suplementar, ainda há pouco, no intervalo, estava conversando sobre isso. Enquanto não houver uma grande mudança de mentalidade na assistência obstétrica, institucionalizar a assistência obstétrica na saúde suplementar, as taxas de cesáreas seguirão assustadoramente altas, porque na má remuneração e a comodidade tudo orienta para a via alta. E no privado, esse é o grande desafio. No público, o desafio é inverso, porque quer se preservar as taxas sugeridas pela OMS como ideais e se deixa de lado a vontade da paciente, que muitas vezes esclarecida, sabendo das vantagens da via vaginal e das eventuais desvantagens de uma cesárea sem indicação, mas ela mesmo assim opta pela cesárea sem indicação. E dificilmente na rede pública a gente vê bem aceita essa solicitação. Vira quase motivo de piada e vai de um plantão para o outro, e para outro, e para outro. Então, eu acho que essa percepção que são dois problemas, no público, na saúde suplementar. Perfeitas as suas considerações, eu fico muito feliz com elas. Passo a palavra agora aos acadêmicos que queiram fazer alguma pergunta. Então, eu acho, acabo de receber uma... desculpa. Eu acho que a Andréia, que estava programada, não virá. Então, acho que a gente continuará a discussão, porque ela estava numa reunião que ia acabar às 7h, mas, infelizmente, só vai acabar às 8h. Então, nós vamos continuar discutindo. Ok? Obrigada. Quem começa? Já que vamos tentar, mas, Jorge, eu gostei muito da sua resposta, queria fazer esse registro, queria te pedir esse recorte, que é importantíssimo. Não é só mudança de cultura. Quando a gente entende os nossos direitos, que as pessoas adoram falar empoderamento feminino, que é uma baboseira, ninguém empodera ninguém.
Mas eu quero te dizer que uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela chega para o lojista e diz: eu troco a minha geladeira, eu vou para o Procon. Isso é poder, poder de decisão. O que nós temos que fazer, sim, ter punições, porque isso é lei do Newton, ação e reação. A legislação está aí para isso, e a mudança cultural vai aos poucos. Porque quando a gente perceber que a gente também está afetando a dignidade das pessoas, a coisa muda. A gente espera que os exemplos bons, e foi isso que a comissão foi atrás, a gente não foi atrás de situações que a gente já conhecia, a gente foi atrás dos grandes exemplos do país, e nós temos muitos. E isso, quando sair em termos de legislação, eu quero dizer para vocês que nós vamos estar junto com esses exemplos, porque se é possível fazer, é possível ver realizar. Isso eu acho que é um norte, e mudança cultural não é uma varinha mágica de hoje para amanhã, mas é um compromisso de todos nós. É por isso que eu acho que quando a academia, não tenho absoluta convicção, quando a academia, classe pensante de todo um segmento essencial, coloca temas como esse, ele está ali também para ajudar a indução da mudança cultural da própria categoria. E nós não estamos aqui nessa tarde, Eliette, trazendo temas que sejam simples, porque envolve a vida de todos nós. Envolve a vida de todos nós. Porque quando a gente fala, como falamos agora há pouco, onde está a violência do adolescente, eu agora há pouco escutei um comentário: nossa, nós devíamos ter trazido um pediatra, porque isso já é reflexo lá. Veja, tudo em cadeia. Nós não vamos tratar essa agressão do parceiro íntimo se a gente também não cuidar lá atrás. Isso tudo está em cadeia. E a sociedade está de tal forma agressiva, com crimes tão hediondos, que é o próprio tema que a gente vai entrar agora, que a gente tem que se perguntar aonde está a humanidade. E aí eu quero falar da segunda política pública que é previsível nesse país. Eu costumo dizer que eu conheço duas coisas que você pode evitar e trazer uma política pública muito saudável, previsível e qualitativa. A primeira delas nós tratamos agora, nascimento de uma criança, porque a gente pode prever, pode planejar, porque a gente sabe quando vai nascer. E feminicídio, que é o tema seguinte, é outro. Você sabe quando uma mulher vai morrer, porque ela vai dando sinais. Lógico que isso começa pela escola, isso começa pela cultura, mas quando a gente fala de mudança cultural, nós estamos falando de médio e longo prazo. Uma mudança cultural não é simples, mas nós temos ações que podem evitar e evitam a morte daquela mulher, porque nós fazemos parte desse ciclo que envolve a violência doméstica. Uma mulher, quando apanha, por exemplo, e o feminicídio nem começa com a pancada, na verdade, ele começa, a gente, quando está com estudantes ou com alunos, a gente começa a trazer sinais assim: olha, você te arranjou um namorado, bem de forma pragmática, arranjou um namorado, e ele começa a implicar com as suas amigas. Você pode não ter 50 amigas, mas 5 amigas de fé você deve ter. E amigo de verdade aponta o que está acontecendo, mas ele começa a afastar essa amiga, porque está interferindo no relacionamento. Próximo passo, vou começar a implicar com pai e mãe, que pai e mãe é aquele que protege. O que ele fez? Tirou a estrutura emocional dessa pessoa. Ali ele começa a isolar, começa a marcar em cima da roupa, marcar em cima do ambiente, marcar em cima do pensamento, até vir o primeiro tapa. O primeiro tapa já vem acompanhado, obviamente, de quê? De um buquê de flores, um bombom, estava nervoso, bibi, né? Mas aquilo que você deixa passar vai chegar a um nível de agressividade, é onde nós entramos. Uma mulher, quando apanha, o primeiro lugar que ela vai é, obviamente, o hospital. É o hospital. E quem disse que essa mulher precisa ir para a delegacia? Lá atrás, quando a gente falava de violência contra as crianças, a gente mostrava que o médico, o bom médico, que identificava que aquela criança não caiu da escada, que aquela criança apanhou, ele encaminhava naturalmente para o sistema que nós temos hoje como protocolo, e aquele médico salvava aquela criança. E não precisava se identificar que é o papel institucional do hospital. As vidas que foram salvas foi de tal forma que, com os indicadores, estimulou com que o Congresso votasse uma lei que hoje nós sentimos resistência em muitos médicos. Ele atestou que uma mulher está apanhando, é o mesmo protocolo
essa mulher, esse protocolo tem que ir direto para a justiça, ela já ganha a protetiva. Ela não precisa ir, porque mais da metade dessas mulheres não vai para a delegacia. Aqui está o papel já da área de saúde. Nós tivemos o privilégio de ter a primeira sala, que a gente chama Sala Violeta do país, aqui em São João de Meriti, quando a secretária Cláudia, mulher, na frente da pasta, entendeu que tinha de ter um protocolo diferenciado para essa mulher. E por que eu falo isso? Hoje, 70% das mulheres que morrem por feminicídio, Eliette, elas já tinham protetiva. Acontece dentro de casa, não dá tempo de chegar, essa mulher precisa de monitoramento. E aí a gente brincava, o juiz dá a protetiva, até porque pela lei, se ele não der, ele tem que justificar. Mas ele não coloca tornozeleira, porque tornozeleira é competência do executivo. O executivo não coloca que não mandou. E aí sim a gente fez um protocolo que a gente não quer saber se é executivo, legislativo, judiciário, área médica, área da educação. Nós temos que romper o quadrado, trabalhar para salvar essa vida. E esse protocolo se chama Antes que Aconteça e foi assinado pelos 3 poderes a nível nacional, com toda a estrutura da justiça. E a parte médica tem um papel essencial, que é detectar essa mulher vítima de violência que pode evitar a sua morte. E aí eu quero trazer um outro dado para vocês. Das mulheres que têm monitoramento no estado do Rio de Janeiro desde outubro de 2023, ou seja, que os agressores estão com tornozeleira, me perguntem quantas mulheres morreram. Eu respondo de imediato com muito orgulho: nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque houve um acordo dos poderes. Esse homem, antes de matar, ele circula a casa dessa mulher pelo menos 2 vezes. Na segunda vez já é quebra de protetiva, fica preso. Esse botão dispara para a vizinha ou para o anjo que ela indica. Pode estar de boa fé, ela está num shopping, ele entrar, ela corre para o banheiro. Os indicadores são tranquilos. Não interessa qual é o tipo de polícia, se é civil, militar, Maria da Penha, quem está mais próximo, dispara o painel. Olha que orgulho uma política pública que tem dados. Eu sou fã de pesquisa e sou fã de dados, mas esses dados que estão ali mostram 70% morria antes com protetiva. Dentro de monitoramento, nenhuma morreu. E isso é que estimula. Nós precisamos dos médicos para abraçar esta mulher com dignidade, quando identificada que ela está apanhando e não que ela está caindo da escada, para salvar essas mulheres, assim como vocês vêm salvando tantas crianças pelo Brasil através do protocolo. Por isso esse tema é importante. Nós temos que entender que é um papel que está além da nossa função, embora na nossa função esteja na lei, que é a obrigação dos hospitais, quando identificado, encaminharem. Mas quando a gente olha também os indicadores, muito pequeno, Daiane, muito pequeno o número dos hospitais que estão encaminhando esse laudo como encaminham das crianças. Então, isso aqui é um registro, é um clamor, é um pedido para que vocês, pensadores da medicina, influenciadores de quem está com a mão na massa na ponta, tragam esse grito de alerta. Porque, como você falou, sistema público vai brigar pelos dados da OMS, é difícil mudar, como o privado é difícil mudar, mas se a gente olhar a dificuldade, a gente não muda, a gente tem que começar a mudar e apontar. Com isso, eu também quero publicamente agradecer a Cláudia Mello, que topou fazer o primeiro desafio na saúde. Nós temos aí que enfrentar, porque é uma questão e é uma angústia minha, particularmente. Eu falava com a Cláudia, qual é a diferença de um médico perito e de um ginecologista? Será que esse ginecologista não sabe coletar o material quando há estupro? Porque quando não há estupro, não tem o porquê de ir para a delegacia. O médico já encaminha. Mas teve estupro, nós precisamos preservar a prova. Não pode a gente não preservar. Nós precisamos preparar este ginecologista capacitado para estar trabalhando com a perícia. Por isso que a Andréia estaria aqui conosco para falar desse alinhamento, da impossibilidade de capacitação, criar um protocolo, porque nós não temos tantos médicos peritos, não temos IML em todos os recantos do país, muito menos em todas as cidades. Como atender essas mulheres que não vão se socorrer e vão voltar para casa, e que, quando voltam para casa, muitas vezes apanham mais, outras vezes apanham para que os filhos não apanhem
e a gente está rompendo estrutura. Por exemplo, quando a gente falou da bebida agora há pouco, nós tínhamos um dado muito importante, porque elas vão para a delegacia e registram. Mas eles não podiam, os policiais, tirarem o agressor, que é competência do Ministério Público e do Judiciário. Nós mudamos as regras. É crime continuado. Aquele que bateu vai esfriar a cabeça na rua. Ele tira de casa e submete ao Judiciário, que ele vai ratificar ou retificar em 24 horas. Se não tiver juiz, tudo bem, vai ser no tempo dele, mas essa mulher está amparada, porque os dados anteriores, o que mostravam? Que ela ficava na rua e os filhos ficavam com agressão dentro de casa. E se a base da agressividade, em grande maioria, era pelo álcool, olha o desespero dessa mulher que registrava. Então, hoje, você afasta o agressor. Vejam, nós estamos rompendo estrutura, nós estamos clamando para que os médicos entendam que eles têm que ser parte dessa mudança, salvando vidas, indo além nos protocolos obstétricos, quando estiverem preparados, porque essa mulher não vai para o IML, ela vai voltar para casa e ela vai apanhar muito mais e, quiçá, ser morta. Esse era um dado que a gente queria trazer, contar com a academia para salvar essas vidas, porque nós sabemos quantas vidas foram salvas através de um protocolo simples, digitado pelo hospital no que tange às crianças. A lei já existe há 3 anos e os indicadores são mínimos. Nós precisamos, sim, indicar quando essa mulher apanhou, porque é o nosso dever, não só como profissional, mas um dever cívico de salvar vidas. E o segundo é que os nossos ginecologistas possam estar alinhados com a Secretaria de Saúde, com a médica e a perícia do Estado, para que possa fazer a coleta e não se perca a prova. Isso é fundamental para que naquele rincão mais distante, nós não estamos falando de cidade grande, nós estamos falando das mulheres rurais, das mulheres que estão em Itaperuna, Cantagalo, e que muitas vezes elas não têm esse acesso e elas não vão andar tantos quilômetros para colocar. No que tange a colocação, por exemplo, de tornozeleira, quem vai gastar dinheiro público para trazer um agressor para vir aqui no Rio, colocar e voltar? Capacita quem está na ponta, juíza determinou, é na sala de audiência, acabou, vai para o lado e coloca. É por isso que está salvando vidas. Nós temos que sair do nosso quadrado, ir além e cumprir nosso papel de cidadão e cidadã na defesa do que a gente tem de mais importante, que é o dom da vida. Cláudia, você quer falar? Não, eu acho que o principal que a gente tem a dizer também com relação a toda essa linha do cuidado que tem que ser feita pela Secretaria de Saúde, a gente está treinando muito, é importante o letramento da atenção primária, no acesso inicial, a gente conseguir ter uma equipe matricial na Secretaria Estadual de Saúde, pensando em como transversalizar, como eu falei, além da saúde, a polícia, a segurança pública, a parte da assistência social, como a gente tem feito. A gente já tem um protocolo escrito a 4 mãos com a deputada Soraya, com o governo também, com a Secretaria da Mulher, que atua muito com relação também a esse apoio com as mulheres. E o letramento da atenção primária é fundamental que a gente consiga ter. No pré-natal, a gente tem hoje em dia ociosidade de consulta de pré-natal no setor público. Esse é um dado que a gente fala, não chega, o pré-natal chega atrasado, ou o pré-natal está incompleto quando chega a maternidade. A gente tem hoje em dia consultas ociosas de pré-natal, isso é um dado que a gente se espanta, sim, que são agendados, há uma falta da parturiente, ela não chega por vários motivos. Então, é todo um trabalho de letramento, com atenção primária, um direcionamento também, porque às vezes a maternidade de porta aberta, ela faz um pouco isso, ela não vai na maternidade de cada atenção primária e ela vai numa outra. Então, essa reorganização de rede é um trabalho que a gente tem feito muito intensamente, mas eu acho que, como a deputada Soraya disse, é um assunto muito transversal. A gente tem que juntar muitas áreas para poder a gente pensar num caminho que possa atender a diversos pontos. Então, a gente está propondo à disposição, como a gente já está à disposição da deputada Soraya, e também a academia, a gente pensar em várias mãos e como que a gente pode atuar em cada ponto desse para melhorar a proteção dessas mulheres. Obrigada. Daiana, você tem. Vou falar.
Vou falar também rapidamente, porque assim, o combate ao feminicídio, na verdade, o combate à violência doméstica no Conselho Nacional de Justiça e no Poder Judiciário Nacional é uma prioridade absoluta, inclusive é meta do judiciário, não é julgar, não é todos os processos de violência doméstica e de feminicídio, mas eu acho que alguns números para a gente ter em mente da gravidade, e aí depois eu aponto o que é que eu acho que a gente precisa fazer. O fato, gente, o CNJ hoje tem um painel de monitoramento de feminicídio, de medidas protetivas e de violência doméstica. Tá? Vou começar do menor para o maior. Nós temos hoje tramitando em todo o Poder Judiciário Nacional 13.335 processos de feminicídio. Essas mulheres foram mortas simplesmente pelo fato delas serem mulheres. Não é? Elas foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. No Brasil, gente, por dia, morrem 10 mulheres pelo fato delas terem nascido meninas. Esse é o fato. Medidas protetivas. 542 mil medidas protetivas emitidas em todo o Poder Judiciário Nacional. Estou falando vigentes. Neste momento, nós temos em todo o país 542 mil medidas protetivas. Violência doméstica. 1.345 mil processos de violência doméstica. É mais de 1 milhão de processos. As mulheres estão apanhando em casa. Isso é o que é registrado, tá? Isso formalizado em tramitação no Poder Judiciário Nacional. Então, esse é nosso fato. A gente tem no Brasil uma epidemia de violência doméstica. O Brasil, a gente falou dos jovens, o Brasil mata seus jovens e suas mulheres. Violentam seus jovens e suas mulheres. Estupro, violência sexual é outra coisa que é gritante. 227 mulheres e meninas são estupradas por dia. São números que, se a gente continuar nessa toada, medida protetiva resolve? A gente tem que ter medida protetiva que vá no primeiro sinal. Gente, violência doméstica, feminicídio, ele dá sinais. Não é de um dia para o outro. A gente tem sinais que acontecem. Agora, claro, a gente está falando de violência que acontece no seio da família, com pessoas próximas, por marido, por namorado, por ex-namorado. Então, assim, é, de fato, algo muito grave, mas, assim, as medidas protetivas nem sempre, infelizmente, conseguem resolver essa situação. Nós temos, sim, algo que precisa ser resolvido, que o programa do Poder Legislativo, ele é, na verdade, dos 3 poderes, mas ele nasce porque nisso, presidente, nosso parlamento brasileiro, e que eu falo para a deputada Soraya, porque se tem uma pauta que se vota conjuntamente e por unanimidade no Congresso Nacional, é a pauta das mulheres, feminina. Violência contra a mulher é uma pauta em que o parlamento avança muito. Todas essas medidas protetivas, proteção da mulher, vítima de violência, tudo isso é objeto de normas, leis aprovadas pelo Congresso Nacional, e é por isso a relevância do antes que aconteça. Porque, na verdade, não adianta o CNJ colocar como meta julgar todos esses processos depois que essas mulheres já foram mortas, nem violentadas, não é? Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja economicamente, não é? E aqui vem algo que eu acho que a gente precisa construir como Brasil: educação. A gente precisa transformar essa cultura que, infelizmente, existe no nosso Brasil,
que nós temos uma cultura, sim, machista, porque se mata e se bate nessas mulheres por elas serem mulheres. Então, nós precisamos transformar isso, e eu realmente acredito que não é só com lei, não é só com medida protetiva, é com educação. A gente precisa transformar essas crianças que estão lá na infância, na primeira infância, no ensino médio, trazer a cultura de igualdade entre homens e mulheres, combater essa situação de que se acha que se é dono das mulheres, porque o fato é esse, a maioria dos casos de feminicídio é porque o homem não aceita que a mulher termine com ele, ou que termine com ele e namore com outro, ou case com outro. Isso é propriedade, se tratar a mulher como posse. E isso, infelizmente, é algo cultural, não é? A gente precisa ter disciplinas no ensino primário de isonomia entre homens e mulheres, acabar com essa cultura do patrimonialismo, do patriarcalismo, cultura de que a gente pode sim submeter as mulheres a essa situação de indignidade e tentar transformar isso como por dentro, antes que essas situações aconteçam, porque senão a gente vai ficar correndo atrás, e quanto mais a gente faz, temos que continuar combatendo, mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é, de fato, adotar medidas preventivas para que a gente, né, acabe, chegue um dia em que o Brasil não seja realmente, tem esse quadro que, infelizmente, está lá estampado na página do Conselho Nacional de Justiça, mostrando que nós temos 1.345 processos de violência doméstica tramitando no Brasil. Isso é um retrato, gente, que, infelizmente, nos coloca num país, não é, sob uma condição de incivilidade. Acadêmico Jorge Rezende. O tema feminicídio, no qual já se discute sem ter tido apresentação prévia, ele vai um pouco além da violência contra a mulher no ciclo grávido puerperal, mas não deixa de ser uma repercussão desse desrespeito cultural que as mulheres sofrem, experimentam desde o nascimento. E nada como a educação, nada como o conhecimento fará com que a sociedade se mobilize de outra forma. E vejo com felicidade que o legislativo e o judiciário têm se manifestado positivamente numa situação que não é nossa, Brasil, mas que aqui ganha vulto enorme, cada vez maior, como nós temos visto. Fico muito feliz com a qualidade da discussão que tivemos aqui nessa sessão. Os acadêmicos gostariam de fazer alguma observação? Acadêmica Mônica Gadelha. Não, peraí. Boa tarde ou boa noite. É até difícil falar depois de ouvir esses números, né? A gente se sente muito mal e eu acho que qualquer cidadão brasileiro deve se sentir muito mal. A minha pergunta é os nossos números em relação a de outros países, para eu entender um pouco assim melhor, porque eu estou absolutamente chocada, né, com o número que eu ouvi agora. E se a gente puder ter uma comparação com outros países da América Latina, ou da Europa, ou da América do Norte, só para ter uma noção de como o Brasil se posiciona. Agora há pouco nós estávamos escutando o próprio Messias trazendo dados em relação à adolescência.
Em relação à adolescência, nós somos o 11º país mais agressor do mundo. Em relação às mulheres, nós somos o 5º país que mais bate em mulher. Não estou nem comparando com a América, nem estou falando em relação aos países do mundo. O crime de feminicídio, e isso foi um tema que muito discutido, porque feminicídio surgiu como expressão no Brasil em 2017. Naquele momento, nós queríamos saber quantas mulheres no Brasil eram mortas por aspecto de posse e quantas eram mortas por um homicídio, um latrocínio, uma morte qualquer. Naquele momento, nós não criamos nenhum tipo penal, nós criamos um agravante de homicídio. Isso foi em 2017. E foi muito interessante que, no primeiro ano, nós chegamos até um senador que entrou com um projeto achando que feminicídio era um blá, blá, blá para poder distinguir as mulheres. Um ano depois, lógico, nós mulheres matamos o projeto dele, mantivemos o nosso e começamos um protocolo pelo Brasil para fazer mapeamento. Um ano depois, esse mesmo senador perguntava, deputada Soraya, o que está acontecendo nesse país? Parece que está brotando feminicídio. E a coisa foi vindo de uma forma mais clara, porque feminicídio é um crime tão hediondo que, quando a gente olha a cena do crime, ele já te diz que é feminicídio. Isso nos levou, a 2022, separar os tipos penais, e hoje, no Brasil, o feminicídio é um tipo penal próprio, com penas muito mais graves do que o homicídio. Ele pega de pena mínima de 20 anos, máxima de 40, obrigando a mais de 50% de cumprimento de pena sem poder sair. Mas eu quero retratar para vocês, exemplificando, como é mais ou menos um feminicídio. Nós tivemos, há 2 meses atrás, um ex-marido, que estava ex-mulher andando na rua em Brasília, com a filha e a mãe. Ele passou de carro, atropelou essa mulher. Não se contentando, ele fez a volta, passou a segunda vez, não se contentando, fez a volta, atropelou 3 vezes para ter certeza que ela estava morta. Quando a gente fala de esfaqueamento, queimar essa mulher viva dentro de casa, isso já virou cena comum. Não tem 15 dias, comentava agora há pouco, que é tentativa de feminicídio contra uma mulher em Pernambuco. Ele, além de esfaquear rosto, seios, porque ela é muito característica das partes íntimas do corpo, este homem, não se contentando, pegou a faca, você imagina a dor de uma mulher, sem anestesia, ele cortou e amputou as 2 mãos dela, mãe dos filhos dele. 2 mãos, essa mulher está com as 2 mãos amputadas. Eu quero chamar a atenção da gravidade do que a gente está tratando. Por isso, o feminicídio, ele, além de chocar pela cena do crime, e às vezes eu fico, meu Deus, parece que meu celular está escorrendo sangue, porque como a gente atua muito nessa área, vem direto de todos os estados, todos os municípios, a gente passou a ter o cuidado de integrar com as vereadoras, que são poucas no Brasil, linkando o nosso sistema às pontas desse país, porque é fácil comparar com a Inglaterra, com a França, mas cada um deles é um estado brasileiro com realidades desiguais. E a gente provocava, enquanto bancada feminina, para que as pessoas entendessem o que é ser vereador. Vereador é quem primeiro vê a dor das pessoas, que eles tinham de trazer o que estava acontecendo para a gente de forma mais rápida. E é por isso que a gente acaba tendo um mapa do Brasil muito próprio. E feminicídio não tem classe social. Feminicídio, diferente do que a gente falava, Jorge, agora há pouco, de violência contra a mulher gestante, ela atinge a todos. Por isso, o Rio de Janeiro tem um presídio único de violência contra a mulher para homenagear uma juíza que foi morta por feminicídio. Veja, uma juíza independente, uma mulher de decisão, foi morta na frente dos filhos, né? E isso eu quero chamar a atenção, não tem classe social. Portanto, é um problema de todos nós, porque se nós fecharmos os olhos para a violência doméstica, somos nós que poderemos ser atingidos por essa pessoa que já está com a saúde mental abalada. É por isso que eu fico pedindo a pesquisa que a gente vai fazer, se Deus quiser, até março do ano que vem, para saber cadê a história desse homem, quem ele era. Ele foi abusado, ele viu a mãe apanhar. O que fez esse homem reproduzir esse modelo? Tem traço genético ou não tem traço genético? Nós precisamos conhecer a história das pessoas. A medicina pode ajudar muito nisso, porque sem conhecer a história dessa pessoa,
nós continuamos atendendo às consequências, nós temos que tratar as causas, e essas causas nós precisamos de pessoas que pensem, pesquisem e nos induzam a melhorar a política pública para tratar disso. Então, respondendo à tua pergunta, nós somos o 5º país que mais bate em mulheres no mundo, e nós somos, em relação às adolescentes, por isso que eu fiquei muito feliz quando o Messias apresentou aquilo, me chamou a atenção que, na adolescência, nós somos o 11º país em agressividade aos adolescentes, de ter jovens agressores no mundo, jovens agressores, não é jovem que apanha. E, em relação à pedofilia, choquem, mais ainda, nós somos hoje o maior índice de pedofilia contra a criança. O maior salto do Brasil no atual momento são crianças de 0 a 7 anos. 0 a 7 anos. Vocês precisam ver o que chega nas nossas mãos quando envolve pedofilia de bebês, de criança de 1, 2 anos, com pomadas que são desenvolvidas para cicatrizar em 24 horas e não poder dar tempo para esses laudos. E a gente se pergunta, o que vai ser dessas crianças? Nós acabamos de votar uma matéria que teve uma resistência muito grande, mas hoje no Brasil já é lei. A pessoa que for condenada por pedofilia, em primeira instância, vai ter cadastro para consulta pública. Já em primeira instância, não vai esperar transitar em julgado. Sabe por quê? Porque vai levar 20 anos cometendo crime. Então, se eu sou dono de escola, dono de um hospital infantil, eu tenho que consultar. Se eu vou me relacionar, eu quero saber se ele já respondeu e foi condenado por pedofilia, porque o índice de mulheres que têm relacionamentos, né, e caem na sedução de pedófilos porque têm filho pequeno é enorme nesse país. É enorme, as pessoas têm que entender. Eles se relacionam com essas mulheres para poder abusar dos seus filhos. Nós precisamos colocar luz no problema de uma forma muito sincera e entender que esse problema está circulando no nosso seio, que essa criança amanhã pode namorar uma filha nossa, pode namorar uma pessoa da nossa família, e o prejuízo é da vida. Eu não estou nem mais falando do sofrimento da alma, porque essa é para o resto da vida em tratamento, mas eu estou falando de ceifar aquilo que é mais sagrado, que é através da vida que a gente cumpre a nossa missão. Doutora Cláudia, por favor. Com relação aos dados solicitados, eu queria só pontuar, independente da sala multivioleta, a gente tem um programa de humanização muito intenso nas portas das unidades de pronto atendimento e nas unidades hospitalares. Recentemente, o governo do estado criou um observatório de feminicídio. A gente tem, eu até vou dar o link aqui, eu acho que fica mais fácil de ver o link como um todo, que tem dados de segurança, justiça e de saúde. É Observatório Feminicídio RJ.com.br. A gente sabe que os dados a gente tem há muito tempo, a gente sabe que isso acontece há muito tempo, mas a gente não tinha dados ainda reais para a gente entender como que o estado está acontecendo. Então, uma união recente da Secretaria da Mulher, ela é um painel que ela publicou junto com a Justiça, com a Segurança e com a Saúde, e que lá a gente tem um indicador, por exemplo, de que a violência doméstica, 42% ela é reincidente, quando a mulher está denunciando. Então, acho que lá tem dados bastante importantes do Estado do Rio de Janeiro, que a gente pode agora conversar e entender um pouquinho do nosso painel. Foi inaugurado agora em agosto, mas quem quiser, acho que vale a pena dar uma olhadinha, que é Observatório Feminicídio RJ.com.br. Então, ele está na página da Secretaria da Mulher, mas é uma ação também de justiça, da saúde, que a gente pode entender um pouquinho em painéis interativos, que a gente pode ver um pouquinho agora os dados. É um assunto que, como a deputada falou, antigo, acontece há muito tempo, mas a gente tem um dado mais concreto de poder entender a partir da notificação da saúde, da notificação compulsória que a gente tem das violências. Então, a gente tem, a partir dali, o dado do nosso gabinete em relação ao dado de saúde, juntando a parte do judicial, que a gente pode ter um dado real, que a gente está vendo do Estado do Rio de Janeiro, que é recente, agora em agosto de 25. Obrigada. Alguém mais? Licença aqui. Presidente, só para também a gente Claro. ficar só no... Queria que, aproveitando que estou na Academia Nacional de Medicina, também para trazer boas, não é, ações, e aqui, principalmente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é? A gente estamos realizando alguns acordos de cooperação
com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com os tribunais, para fazer as cirurgias reparadoras dessas mulheres que são vítimas de violência, com queimaduras, cortes, socos, tiros, não é? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem nos apoiado e realizado cirurgias. Elas têm direito pelo Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe também que, às vezes, as filas do sistema para cirurgia plástica pode demorar. Então, a gente tem feito esses acordos de cooperação, nós já estamos, acho que em 5 estados da federação, realizando essas parcerias. A medicina, a academia, as sociedades de medicina nos apoiando também, trazendo dignidade para essas mulheres que sofreram tanto e que precisam também continuar a sua vida e trazer essa dignidade após a situação de violência. Então, aqui queria deixar registrado também nosso agradecimento à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu confesso a vocês que eu estou absolutamente chocada. Eu não sabia o tamanho do problema. Achei, honestamente, que, como mulher, eu não deveria deixar a presidência da academia sem discutir esse tema. Acho que é um tema doloroso, mas que a gente tem que saber dele, pelo menos. Agora, eu quero colocar para vocês que o que eu soube aqui hoje ultrapassa de muito tudo de pior que eu pensei até agora. Eu vou passar a palavra ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Senhora presidente, senhores membros da mesa, acadêmicos Messias e Jorge Rezende, eu também me confesso pasmo, chocado, mas confesso que também encantado com o que aconteceu aqui, né? E fiquei muito impressionado e, sobretudo, com a garra, com o comprometimento das mulheres, sobretudo que aqui estão, em torno de uma causa que é vergonhosa, né? A gente pode dizer, ainda mais sabendo que nós somos o 5º país no mundo não sei se feminicídio ou agressão, mas, enfim, é algo como uma traição enorme, né? Que a mulher morra dentro de casa com seu companheiro, com o pai dos filhos. Mas eu pedi a palavra para formalizar aqui um convite a esse trio espetacular para uma mesa semelhante a essa, no Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz. Depois que acabar, procuro as senhoras, para fazermos a mesma coisa e termos uma discussão tão informativa, tão importante e tão mobilizadora como o que aconteceu aqui. Parabenizo aos acadêmicos Messias e Rezende Filho e a nossa presidente. Muito obrigado, doutora Cláudia, deputada Soraya e a colega Daiane, desculpa. Depois que o acadêmico Messias me assustou a respeito do tanto que ele fala, eu não voltei a dar a palavra a ele, mas agora está tudo bem, Messias. O meu... É que eu não paro de falar. Mas é só uma complementação conceitual, não tem nada a ver com a temática desenvolvida que, tanto na área da adolescente, como na área da mulher, como na área do ciclo vital de reprodução, nós vivemos uma verdadeira tragédia, não tem outro nome. Mas eu queria lembrar, apenas contextual, um conceito que alguém me passou em alguma época. Todo problema que é anunciado com todos os seus componentes, a solução está dentro da pergunta. E, nesse sentido, apenas para uma pequena reflexão, não vou me estender sobre esse assunto, tem um livreto, já foi publicado por um sociólogo americano há algum tempo, que se chama Síndrome da Densidade. E ele descreve uma série de questões das espécies animais num determinado país que têm a noção instintiva de que, se proliferarem mais, não haverá sustento para todos os recém-nascidos. E eles se suicidam, a geração que gerou a nova geração. Alguém previu que a capacidade da Terra de sustentar a espécie humana tem em torno de 10 bilhões de indivíduos. Nós estamos chegando a 8. Até o final desse século, provavelmente estaremos perto.
Quem convive e já frequentou, eu acredito que muitos, as comunidades que antigamente eram as favelas, viraram comunidades e agora são territórios, sabe o que é uma síndrome da densidade maligna. Não tem privacidade, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. Tem apenas a sobrevivência encarapitado, na maioria das vezes, no morro. Então, o componente que eu acho na questão, que eu sempre gostei muito da filogenia e da ontogenia, nós estamos falando aqui da realidade atual de uma coisa que é filogenética e ontogenética à nossa espécie. O mundo é violento. Eu mostrei uma fotografiazinha aí no final da leoa comendo o filhote de acho que era um bezerro, se não me engano. É. Então, acho que ainda falta no componente da nossa pergunta desafiadora para nós encontrarmos as possíveis soluções, a inclusão deste componente. E, além do mais, para nós especificamente, para terminar, mas sem polemizar, a maioria de vocês sabe que, independente de qualquer coisa, eu sou ateu e agnóstico. Mas a vida é um negócio a ser celebrado. A nossa tradição judaico-cristã indo-europeia nos leva a crer na Bíblia como um texto fundador. E o Antigo Testamento nos demonstra um Deus absolutamente perverso. Aliás, a palavra perverso vem da francês perversão, a versão do pai. Ele pediu a Abrão para matar o filho dele, Isaque, que no último momento foi substituído por um cordeiro. O Abrão ia matar o filho dele como punição do pecado. E depois mandou o seu filho, Agnus Dei qui tollis peccata multi, miserere nobis, Jesus Cristo, para ser morto para perdoar os pecados da humanidade feitos até então. Então, este componente religioso de fé, que é um pouco diferente de razão, ele tem que ser incorporado no entendimento do problema da violência como um todo que estamos falando nesse momento, com os adolescentes, com as crianças, com os idosos, com os excluídos, com as mulheres, naquilo que é demais. Eu ainda bem que eu não tive dor do parto nenhuma, mas dizem que é uma das coisas mais gratificantes ser mãe. E ser pai também, eu tenho 3. Mas esse componente, eu acho que ele tem que ser colocado como estruturante desta consequência chamada violência no âmbito geral. Falei mais do que eu queria, peço desculpa, presidente, mas ainda estamos dentro do horário. A Guarda Imperial não vai levar o Pedro II de volta para a Quinta da Boa Vista às 20 horas. Obrigado. Isso está no regimento. Mais alguma pergunta? Bom, então eu gostaria de desejar boa noite a todos, depois de de ter compreendido mais algumas coisas que eu considero realmente chocantes. E não queria deixar de pontuar que estive em Portugal na semana passada e na quinta-feira e na sexta não pude estar aqui. Eu gostaria de pontuar com honestidade que eu senti muita falta de estar na academia na quinta-feira passada. Muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Tudo bom? Claro. Obrigada, beijo. Eu achei que você nunca ia vir aqui. Nossa. Gente, viaja na maionese.